E aí, moçada, como vai? Enfim, decidimos fazer nosso primeiro vídeo aqui na Austrália. Estamos aqui numa lagoa muito bonita. Estamos no inverno, então tá muito frio, muito vento. Talvez vocês escutem aí o vento, né? O barulho do vento. Mas aqui é muito lindo, depois eu mostro pra vocês. Bom, a gente vai falar hoje sobre nosso primeiro mês aqui, né? Como é que foi nossa chegada, como é que foi a escola. E os primeiros amigos, as primeiras casas, os primeiros desafios, e é isso aí, vambora, vamos falar. Primeira coisa, a gente chegou aqui depois de uma viagem bem cansativa. Nós perdemos 2 voos antes de vir pra cá, depois a gente falando em outro vídeo separado sobre a perda dos voos. Então assim, a gente tava morto. Chegamos aqui debaixo de um pé d'água, uma chuva que tava caindo aqui em Sydney. Então assim, nossa primeira visão foi aquela chuva, nossa, imensa caindo, e a gente decidiu chamar o Uber para nos levar até a nossa casa, né? E pegando chuva, levando mala debaixo de chuva, daquele jeito. Pegamos o Uber, fomos para o nosso estúdio, né? Porque a gente já tinha alugado já desde o Brasil. A gente já tinha se comunicado com uma brasileira, a gente viu o estúdio, né, no canal aqui Brasileiros em Sydney, um canal no Facebook que nos ajuda muito, com muitas dúvidas, muitas dicas, e é muito bom. A gente achou esse estúdio pelo Facebook, através de uma brasileira, a gente conversou com ela, pediu fotos, vídeos da casa para tentar minimizar a dúvida, né, de estar alugando uma casa lá desde o Brasil. A gente pediu foto, pediu vídeo da casa, pediu conta com endereço, e para tentar minimizar mesmo a dúvida, porque é muito perigoso, né, gente, alugar assim. Mas enfim, fomos para o estúdio lá em Manly. Manly é um bairro muito conhecido aqui em Sydney, é um bairro turístico, praieiro e muito gostoso, um bairro muito legal. E a gente estuda em Manly, né? A nossa escola de inglês é em Manly. Então a gente foi para um estúdio lá em Manly. O estúdio aqui significa o quê? Um apartamento bem pequeno, praticamente com um quarto conjugado com a sala, uma cozinha pequena e um banheiro pequeno. Geralmente estúdio é assim, geralmente estúdio é para um casal e é muito pequeno. Então a gente alugou esse estúdio, mobiliado, bonitinho. A gente tinha 3 semanas para ficar nesse estúdio, daí a gente tinha que procurar outro lugar. Enfim, chegamos no estúdio, arrumamos nossas coisas, como estava chovendo, a gente não tinha nada na geladeira e a gente não sabia onde tinha supermercado, como é que era e tal. Então a gente, né, a gente não tinha carro, a gente não tinha nada, então a gente não tinha nada em casa. Falei, nós vamos ter que... Estávamos com fome, falei, vamos tomar um banho, dar uma descansada, esperar essa chuva passar. E aí sim nós fomos no supermercado, compramos algumas coisas pra gente lanchar. E foi isso aí. O supermercado aqui tem muita coisa parecida, né, com o Brasil. São nomes diferentes, escritas em inglês, mas muitos produtos tem de marca que a gente conhece, produtos idênticos, só escrita diferente. Mas assim, os supermercados que eu vi aqui até agora, principalmente lá em Manly, eles não têm aquela diversidade de produtos igual no Brasil. No produto você vai lá, tem 5 marcas diferentes de milho verde, de massa de tomate. Aqui não, é 2 e olhe lá. Não tem muita diversidade não, pelo menos nos supermercados que a gente costumava ir lá em Manly, né? E aí a gente fez nossa compra e tal. Aquela dificuldade, né? Porque primeira compra, você não tem óleo em casa, você não tem açúcar, você não tem sal, você não tem nada. E a gente não tinha carro. E tipo assim, onde a gente morava, você tinha que pegar era tipo, Manly, o centro de Manly tá lá embaixo, e você tinha que pegar um morrão para chegar na nossa casa. Então, levamos uma sacola da Nike que a gente tinha, uma sacola grande de compras que a gente fez lá nos Estados Unidos, e uma outra sacola, porque aqui o supermercado não dá sacola, eles estão com aquela coisa de
reciclagem, de não poluir o meio ambiente, então eles não dão sacola. Você tem que levar a sua ou comprar lá no supermercado. Então a gente foi com 2 sacolinhas, uma sacola grande da Nike e uma outra sacola do supermercado. Apesar que lá parece que nem vendia, né? Lá naquele no supermercado que a gente foi, acho que nem vendia. No Coles vende, agora no Aldi, não sei agora, mas aquele dia lá não vi ninguém vendendo sacola não. Ah, não sei, também a gente fica com medo, né, de perguntar, de aprofundar no assunto, porque a gente acaba de chegar, tá assustado, não tem o inglês, aquela coisa toda. Mas enfim, fomos fazer a compra com as sacolinhas. Sacolão. Gente, um sacolão da Nike gigante e uma sacola do supermercado. E as mochilas. E as mochilas, isso, a gente levou as mochilas pra ajudar. A minha mochila é a mochila do Derek. Gente, que dificuldade. O Derek tinha vontade de me matar, porque, gente, a gente tem que comprar muita coisa. Não tem açúcar, não tem sal, não tem nada. Só que ao invés de a gente fazer várias corridas, né, a gente ficou com preguiça. Falei, não, tem que subir esse morro aqui de novo, tá? Vamos tentar comprar o máximo. Então, a gente foi, cada um com uma mochila lotada, eu com uma sacola pesadaça, e o Derek então nem se fala. O Derek carregava a sacola assim, desse jeito, assim, ó, abraçando a sacola para as coisas não caírem, para não quebrar. E eu, assim, ó, eu sou pequenininha, então eu andava, parecia que eu tava uns, sei lá, uns 30 quilos mais pesado, era difícil até andar. Então foi, nossa, acho que o nosso primeiro perrengue aqui foi esse, viu? Tanta compra, andando pelo meio da rua e aquele negócio pesando, aquela coisa toda. E foi isso. E aí, no outro dia, a gente já chegou, já com o jet lag, morrendo de cansaço. A gente estava tão cansado que eu acho que a gente dormiu 6 horas da tarde. E foi acordar só no outro dia, de manhã, para ir para aula. Porque como a gente perdeu 2 voos, a gente já chegou tendo aula no dia seguinte. Então, acordamos cedo, fomos para aula, mó animado, né, tal, cansadaço, mas animado, meu dia de aula, aquela coisa toda. Aí você chega na escola, não tem ninguém que fala português, assim, a princípio. Desde a recepção até o cara que te recebe, que é o coordenador, professor, todo mundo falando inglês. Então você já chega assim, com aquela cara de assustado, perdido. E aí o cara da recepção mó legal, ele é muito gente boa, recebeu a gente e tal, e chamou o coordenador passou pra gente os próximos passos. A gente tinha que fazer nesse primeiro dia um teste, uma prova de escrita e uma prova de múltipla escolha, para eles verem qual o nível que a gente estava. E aí acabou que a gente foi, todos dois, para o primeiro nível, o nível mais baixo da escola, que era o elementar. Já de cara a gente já conheceu 2 japoneses e um chileno, porque eles chegaram junto com a gente, estavam fazendo a prova junto com a gente, aquela coisa toda, já fizemos amizade com eles, super legais, e assim, os japoneses principalmente, porque o chileno depois ele seguiu viagem para outra cidade da Austrália. Então os japoneses foram acompanhando a gente à medida que eles indo na mesma sala que a gente, eles foram na mesma sala, então a gente se tornou amigos, assim, muito legal. A gente achou, assim, muito gente boa os japoneses. E aí a gente foi para nossa sala depois de fazer a prova e aí fomos conhecer a professora e aquela coisa, gente, os primeiro, segundo, terceiro dia de aula é muito complicado, porque você não consegue entender o que a professora está falando. Eu, pelo menos, demorei uns 2, 3 dias para conseguir entender tudo que a professora estava falando. Você consegue, no princípio, entender assim, algumas coisas e tal, você fica, oi, sorry, I don't understand, ela repete aquela coisa toda, mas depois de umas 2, 3 semanas eu consegui entender o que a professora estava falando. Derek acho que demorou mais um pouquinho, né? Certeza. Muito complicado. Para quem vem com inglês zero aqui, passa roia mesmo. Não tem jeito. Vai passar apertado. Dica boa aí é já ir antecipando aí para vir pelo menos com um basiquinho aí do Brasil aí, para facilitar um pouco sua vida aqui na hora de estudar. A gente veio com inglês quase zero. Eu digo quase zero porque a gente nunca fez aula de inglês no Brasil, nunca fez cursinho de inglês no Brasil. A gente só tinha aquelas aulas de escola que não passava do verbo to be, não te ensinava nada. E quando a gente decidiu vir pra cá,
um ano e meio antes de vir para cá, porque a gente planejou muito, a gente planejou por um ano e meio antes de vir para cá. Eu já comecei a estudar sozinha o inglês. Eu falei, olha, como eu não tenho inglês, o máximo que eu puder para aprender até chegar lá vai me ajudar. Então eu aprendi sozinha. Eu aprendi primeiro, comecei com aqueles aplicativos de celular para pegar um pouquinho de vocabulário, bem simples. Como é que ele chama o aplicativo? Duolingo. Duolingo. Eu comecei com Duolingo porque eu tinha pouquíssimos vocabulário. Comecei com Duolingo para pegar vocabulário. Depois fui melhorando o vocabulário, fui pegando os textos aleatórios de inglês, textos básicos para criança, com história e tal, na internet para me aprender. Comecei Derek conseguiu, né, 2 cursos de inglês também. A gente só fez um online. Você fazia sozinho o curso pelo computador. É bem básico o curso também. Comecei a fazer. Comecei a ouvir música, traduzir música, ouvir podcast. Eu ia pro trabalho e voltava ouvindo música, ouvindo podcast também no ônibus. Então isso me ajudou muito. Como o Derek não teve muito tempo no Brasil para estudar, tanto quanto eu tive, e ele não se dedicou muito também, né? Eu cheguei aqui um pouquinho melhor do que ele. Então, assim, eu consegui entender a professora melhor do que ele. E como o Derek também é muito tímido, né? Mistura que ele é tímido com o inglês, ele custava abrir a boca na sala de aula. Então, assim, os primeiros dias de aulas foram desse jeito, a gente custando a entender os professores. Mas foi muito legal porque você convive com gente do mundo inteiro. Na escola, na nossa sala tinha japonês, a gente já estudou com japonês, com colombiano, chileno, russo, da Suíça, pessoas da Suíça, que mais? Eu acho que brasileiro tem muito, brasileiro sempre tem. E na escola tinha outras nacionalidades também, da Espanha, pessoas da Espanha, pessoa da República Tcheca, e enfim, é muita gente em muitos lugares. É muito legal esse convívio, sabe? Porque você começa a ver quanto é diferente o pensamento das pessoas, a forma de agir, a educação. Eu achei os japoneses muito educados, assim, muito legais. Você começa a reparar na diferença da comida. Você leva lanche para a escola e você leva arroz, feijão, não sei o que e tal. E aí tem gente que é da Austrália e leva só salada. Os japoneses levando só um pedaço de pão, ou sushi, ou só arroz. Eles têm um pacotinho assim, ó. Eles levam um saquinho cheio de arroz cozido, só arroz. E eles estampam aquilo ali, tiram aquilo ali do saquinho, põe um molhinho esquisito lá pretinho e come aquilo ali. Então, assim, um temperozinho, na verdade. Então você fica fascinado com tudo isso, toda essa diferença cultural. Diferença na educação, diferença no tratamento com as pessoas, diferença na comida, diferença em tudo. E a gente começou nesses primeiros dias a sair com os japoneses. Sair assim, né? Acabou a aula, vamos ali na praia, conhecer a praia de Meli, conhecer essas praias aqui ao redor e tal, aquela coisa toda. Então essa chegada é uma mistura. É uma mistura de desespero. Não, assim, na chegada você não fica muito... Eu, pelo menos, não fiquei muito desesperada. Você só fica na dúvida, né? Você não sabe comprar nada, você não sabe pegar o ônibus, você não sabe fazer nada. Mas essa chegada é muito legal, essa chegada. Porque você não conhece a praia, você vai olhar a praia e fala, nossa, que praia linda. Você não conhece as pessoas, você conhece as pessoas, que gente legal. E você começa a ver a sua evolução no inglês a cada dia. E é muito legal isso. Então, eu acho que o primeiro mês é um mês de essas 2 primeiras semanas, assim, foram semanas para nós foram semanas muito legais. Porque a gente não, essas 2 primeiras semanas a gente não preocupava em procurar emprego. 2, 3... Não, na verdade a gente não procurava emprego. No primeiro mês, assim, a gente ficou tranquilo sem procurar emprego. Porque isso é uma coisa que eu vou falar depois no outro vídeo, gente, mas quanto mais dinheiro você tiver no Brasil ou trouxer para cá como reserva, é melhor, porque você não tem aquele desespero para chegar já, eu tenho que arrumar emprego, porque não dá para curtir, sabe? Você não curte o intercâmbio se você já chegar aqui procurando emprego. A gente se deu ao luxo de ficar aí um mês e meio sem preocupar com emprego, porque a gente tinha uma reservazinha pequena no Brasil. E a gente se deu esse luxo, vamos curtir o intercâmbio, chegar primeiro, conhecer as pessoas, conhecer as praias, porque a gente chegou em março aqui.
março de 2019. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, a gente chegou aqui em março de 2019, então o verão estava acabando. Então a gente pensou, olha, a nossa última chance de curtir praia, de curtir verão, de curtir o sol, porque depois começa o inverno e todo mundo falava, o inverno vai ser duro. Então a gente se deu ao luxo de ficar um mês e meio sem procurar emprego. E a gente ficou curtindo isso, curtindo as praias, curtindo os amigos, curtindo a escola. Como a gente estudava de manhã, a gente tinha o horário normal de aula e depois tinha as aulas opcionais. 1 hora de aula opcional, que a gente sempre assistia, e depois dessa 1 hora de aula opcional ainda tinha passeios, né? Tinha passeios pela praia. Hoje nós vamos conhecer a praia tal. Aí ia todo mundo conhecer a praia tal. E era legal, porque você treinava o seu speaking. Porque você ia sair com a professora, que era às vezes australiana, com os japoneses junto, com pessoas. Então você se forçava a falar. Era muito legal. Então, passadas essas 2 semanas, a gente tinha 3 semanas no estúdio. Então, passadas essas 2 semanas, a gente começou a procurar outro lugar para morar. E aí começa o lado chato do intercâmbio, gente. Porque não tem coisa pior no intercâmbio do que você ficar mudando de casa toda hora e procurando casa para morar. As casas aqui são muito caras, muito caras. A gente pagava nesse primeiro estúdio $400 por semana. É muito caro. E mesmo assim a gente deu sorte, porque a gente estava em Maine, e Maine é um lugar muito caro. Num estúdio só para nós. Então a gente teve sorte de arrumar esse estúdio e tal. Então, passadas essas 2 primeiras semanas, a gente começou a procurar lugar para morar. E aí vem a dificuldade, né? Você não sabe qual site procurar, aonde procurar. O único lugar que a gente sabia era os grupos no Facebook. Então a gente começou a procurar lá. E o que acontece? Desde o Brasil, a gente fez amizade com um casal de paulista. Que a gente viu no Facebook, nesse grupo de Facebook que eu falo que ajuda muita gente, a gente viu que esse casal postou lá, que ia estudar na mesma escola que a gente, que ia chegar um período bem parecido com a gente começou a conversar desde o Brasil com esse casal de paulista. E desde o Brasil a gente já viu assim, uma afinidade muito grande com eles. Então quando a gente chegou aqui, passado algumas semanas que a gente chegou aqui, a gente logo esbarrou com eles na nossa agência. E a gente começou a sair junto, ir para as praias juntos e tal. Vamos conhecer a praia tal? Vamos conhecer vamos em Bondi e fazer aquela trilha Bondi Cud Beach e tal, Cud Beach, vamos. Então a gente começou a se conhecer e eles estavam na mesma vibe que a gente. Assim como a gente estava precisando de casa para morar, eles também estavam. Então a gente teve a ideia, vamos procurar um lugar para nós 4 morarmos, que a gente já se conhece, já tem uma certa afinidade, talvez seja legal. Então, para não ficar muito longo esse vídeo, que já está longo, eu vou resumir que depois dessas 2 semanas a gente começou a procurar uma casa temporária para a gente ficar. Porque os nossos amigos, esse casal, eles ainda tinham 1 semana a mais que a gente de casa. Então a gente pensou, vamos arrumar uma casa pra gente ficar 1 semana e aí a gente começa a procurar casa pra gente morar juntos. E aí foi aquela dificuldade, gente, porque é muito caro. E você olha a casa para dividir com 300 pessoas que aparece, aquela coisa toda. Enfim, a gente, por sorte, é sempre os brasileiros que te ajudam. A gente estava num evento na nossa agência de intercâmbio, a gente estava vendo umas palestras lá, uns eventos, e aí a gente explicou para a mulher que a gente estava procurando casa, e ela, eu tenho uma amiga que está precisando de alguém, já vou ligar para ela, e ela já arrumou pra gente essa casa, mas era uma casa temporária, porque essa amiga, ela não queria um casal, ela queria uma pessoa só. Então, encurtando a história, arrumamos um apartamento para dividir com uma brasileira por 1 semana. Ela falou, gente, vocês podem ficar aqui 1 semana, 2, mas vão embora o mais rápido possível, porque eu quero uma pessoa só, eu não quero um casal. Então a gente teve que mudar, passaram 3 semanas, tivemos que sair do estúdio que a gente estava e mudamos para um bairro vizinho que chama Freshwater, onde essa brasileira mora, e a gente ia dividir o apartamento com ela. Quer contar aí como é que foi a mudança? Próximo vídeo. Não, a mudança assim que eu falo de como é que foi para mudar para casa lá de Freshwater sem carro. Só Jesus. Tem que fazer as malas tudo lá, mó estresse, e ainda tem que pegar as malas e jogar tudo no busão.
Descemos tudo, fizemos 2 viagens de ônibus. No dia que a gente foi lá conversar com a brasileira lá sobre a casa, para acertar e combinar, a gente ia levar as malas, alguns. E no dia que a gente ia mudar mesmo, a gente levou a segunda remessa de mala, que né, a gente veio com bastante mala, então nisso aí tudo pesado, tudo os 4 pesos. malas pesadas, fora mochila, fora coisas de supermercado que a gente comprou aqui em Sydney. A gente teve que transportar tudo de ônibus, gente. Então, é aquela dificuldade. Outra dificuldade. Sai descendo a rua fora, porque o ônibus passava só lá embaixo. Lá em Manly, lá embaixo. Então, sai descendo o morro afora com aquele monte de mala e mochila. Pega o ônibus e chega na casa da mulher. Ainda anda mais um pouquinho até chegar na casa dela. E, ela mora não sei em qual andar. E pega aquele monte de mala e sai subindo escada. Gente, é muito ruim fazer mudança aqui. Quando você não tem carro, quando você não quer gastar com Uber, você quer economizar o máximo. Então, fizemos a mala de ônibus. Esse aqui, ele falava, meu Deus, eu não quero mudar nunca mais. Eu falei, calma, meu filho, nós estamos só na segunda casa. Então, foi um perrengue mudar, gente. É muito complicado, muito complicado. Aquele monte de mala pesada, arrastando pro rua fora. Complicado. Aqui, se você não quer gastar, você tem que pegar no pesado. Então, terminar esse vídeo. A gente ficou uma semana na casa dessa brasileira, muito legal a brasileira, muito gente boa. Deu várias dicas pra gente. E ficamos lá uma semana na casa dela. E essa uma semana que a gente ficou na casa dela, a gente não curtiu muita coisa. Era a nossa 4ª semana aqui. A gente não curtiu muita coisa. Porque lá do Brasil, a gente começou a fazer um curso de análise de dados. Um curso que pode ajudar a nossa carreira tanto aqui na Austrália quanto no nosso retorno para o Brasil. A gente começou a fazer um curso lá no Brasil. Só que a gente tinha esperança de terminar ele no Brasil. Só que o curso atrasou, a gente atrasou. E aí, essas 4ª semana, gente, a gente ficou na casa dessa brasileira, nesse apartamento. A gente tinha um quarto só para nós dois. Era um quarto só para nós dois e o quarto dela. E as outras áreas eram áreas comuns, sala, cozinha e banheiro. Comum para todos nós 3. A gente ficou essa uma semana só tentando terminar esse curso, tentando adiantar esse curso e procurando casa, gente. Gente, é muito chato procurar casa. Então, eu vou terminar esse vídeo. E no próximo vídeo a gente conta como é que foi essa saga de procurar casa, gente. Muito difícil procurar casa aqui. Vou contar. E é isso aí, a gente já tá aqui, nós demoramos a fazer esse primeiro vídeo. Nós já estamos aqui há 3 meses. E eu vou fazer aqui os próximos vídeos. A gente vai fazer aqui os próximos vídeos contando o nosso 2º e nosso 3º mês aqui, como é que foi. É isso aí, galera. É muita coisa para falar num vídeo só. Desculpa, o vídeo ficou bem longo e a gente tentando falar o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like para nós. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve aqui embaixo. Tem um linkzinho aqui embaixo para você se inscrever. Se inscreve para vocês receberem notificações dos nossos próximos vídeos. Aciona um sininho que tem aí embaixo também. É um desenho de um sininho. Aciona ele, porque aí toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação desse vídeo novo e vai ficar por dentro aí do que está acontecendo. Segue a gente também aí no Instagram e o Facebook aí. A gente vai tentar colocar aí alguma coisa aí, algum link aí nos comentários, alguma coisa aí sobre guia viagens, blog. No Instagram a gente mostra o nosso dia a dia, a gente mostra tudo que a gente faz aqui. E todo dia a gente posta alguma coisa nova, contando o que está acontecendo, é melhor para vocês. É isso aí, galera. Obrigada para quem ficou até aqui agora no vídeo, obrigada. E vejo vocês no 2º vídeo. Bye! Até mais!